Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. Deus quer que você entenda algumas coisas, quer que você entenda alguns mistérios, digamos assim, algumas coisas que pela dureza de coração não lhe pôde ser revelada, mas agora está sendo. Pai seja contigo, que bom que você está aqui. Fico feliz pela tua alma poder ouvir essas palavras, porque é o Senhor que está te acrescentando sabedoria. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo a ser ministrado é o capítulo 8, o capítulo inteiro. Então ele vai te soltar aqui bastante água viva, tá? Da parte dele, porque a água viva só pode ser de Deus, né? Para você. E Saulo aprovando o assassinato de Estevão. Então começa assim, com a perseguição da igreja. Saulo concordando com aquelas mortes, né? Inclusive no momento ali de Estevão, né? Se ele concorda com a morte de Estevão, Saulo, naquele momento, né? Não estou aqui julgando a vida de Saulo, mas quer dizer que ele concorda também com a morte de Jesus, entende? Ele concorda que Jesus fosse morto naquele momento, porque Jesus estava em Estevão, e Estevão dava testemunho de Jesus, que é a palavra de Deus, que é o Espírito da verdade. Mas por que ele faz aquilo? Por não compreender a verdade, por não discernir, entende? Ele realmente queria servir a Deus, ele tinha um lado na mente dele servir a Deus, ele só não estava naquele momento apto a fazê-lo. Então teve uma caminhada para que viesse a mudar. A gente sabe que Paulo mudou, né? O nome mudou de Saulo para Paulo, né? Então Paulo não era mais Saulo lá na frente. Mas continuando. Naquele dia em diante, estabeleceu-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, inicia-se a perseguição da igreja. Veja, não disse ali que Paulo matou Estevão, deu-lhe uma pedrada na cabeça que terminou de matar, mas ele concordava, entende? Ele estava concordando com a morte daquele homem. Pois o estar concordando é querer que morra, é se satisfazer, ficar satisfeito que a pessoa padeça, que sofra, entende? Então é assim o crente que não está discernindo e por muitas doutrinas se divide, briga, e acusa, e xinga, e fala, e adverte, e acusa, esse é o problema, e acusa. Pois todo aquele que vai contra a palavra de Deus é um acusador, ele se faz um com Satanás, se faz um com o inimigo. Eu conheço um homem, né, e fala contigo, esse homem ele perseguia. Um dia entrou numa igreja e falou, teu pecado é isso, você fez assim, anátema, celular, por mais que ele não apontava exatamente na pessoa, então ele falava que as pessoas pecaram e erraram e tudo mais. Isso já é certo, as pessoas erraram. Todos sabemos, todos falharam, até mesmo quem estava pregando naquele momento, entende? Então a pessoa estava acusando em vez de trazer a palavra da consolação, porque a palavra da consolação também não pode vir pela mente humana, pelo adversário, ela só provém do Espírito Santo. É só assim, naquele momento, o próprio Deus vir a ministrar ao coração da pessoa, entende? Então, a perseguição da igreja. A perseguição da igreja acontece, às vezes, um na frente do outro. O filho perseguindo o pai o filho, como Jesus disse que seria, né? Que um estaria contra o outro. Então, são pessoas que têm por hábito apontar, acusar, dizer por que é errante. Então, esse homem que fala contigo tinha esse hábito, né, de dizer, ó, o teu pecado é isso, e, bom, tá na vigília, né, tá buscando não ter. Porque para não ser um acusador, um adversário, um inimigo da igreja. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Ele recebeu as pedradas e não devolveu. Recebeu acusações e ficou quieto. E realmente amou as pessoas, né? E deu testemunho da palavra. Aquele que é um com Cristo, ele ama, entende? Ele não está ali para acusar, mas ele está ali pela defesa, para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, é o que o Espírito Santo vem.
E o servo que é transformado pelo poder de Deus, ele sente o amor de Deus, entende? Ele quer que aquelas pessoas cheguem ao arrependimento, para que elas possam viver eternamente. Mas a pessoa confusa, não entendendo, tem por tendência, às vezes, acusar, ir contra, não entender que não é que Jesus está apoiando o pecado, mas é que ele está absolvendo, perdoando, entende? Ali vai haver uma mudança de caminho do perdoado também, né? Como teve na vida do homem que será citado. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casas após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Veja, por mais que o inimigo opera e se levanta contra a igreja, os amados irmãos dão testemunho de Cristo onde vão passando. E tem uma palavra que diz bem assim: todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados à sua vontade, entende? Então, o poder de Deus não é freado pelo homem, tá? Por mais que aconteceu o que aconteceu com Estevão, né? Deus o recebe no alto, porque ele viu, né, o trono de Deus. E Jesus, então, estava esperando por ele com grande amor. E a igreja, Deus a fortifica, mesmo em meio a batalhas. Então essa palavra é forte e verdadeira. Se você está sendo perseguido, se você está sendo atacado, injuriado, se você devolver com bem e permanecer na fé, ao fazê-lo, né, que Deus te permaneça que assim consiga. Ao fazê-lo, a igreja, que somos nós, né, a igreja é você, Deus habita contigo, é fortificada pelo poder do Espírito Santo, entende? Ao verdadeiramente permanecer no amor e não devolver mal por mal. Antes, levar as pedradas e devolver com flores, né, com bem, com amor, com corações. Então assim fez Estevão. E aconteceu o que aconteceu. Então daí Deus fortifica a tua alma, o teu espírito, na verdade, e você assim fica mais forte. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo viu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Veja que lindo, né? Que Deus fez através daquele homem. Então, aí mais um porquê se fortalecer, aguentar os desaforos, sofrer por amor ao nome de Deus, para que Deus haja através de você e assim justifique e cure a muitos, entende? Ao permanecer na fé, porque se o teu coração está inclinado ao amor, a perdoar, é porque Deus está fazendo e ainda há de trabalhar muito mais, de acordo com a vontade dele, né? E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Ou seja, se você quer que a tua família seja curada, que os teus filhos sejam libertos do pecado, da ignorância, dos maus tratos, é devolver com bem e se firmar na palavra de Deus, aceitar que vão te acusar, vão te maltratar, porque é do ser humano natural fazer isso, mas perdoar, né? E ao você permanecer nisso, Deus fortifica a tua alma e pessoas são libertas e curadas. Aquelas pessoas que você anda intercedendo, que você anda lutando, é ao você também permanecer na palavra que acontece aquela alegria da libertação e do amor naquela cidade, ou seja, na família, com os amigos, ou aonde o Senhor, pela vontade dele, quiser fazer o que ele há de fazer, entende? Então não é o homem que há de fazer, é Deus, de acordo com a vontade de Deus. Amém? E que você esteja na boa, agradável vontade do Senhor. É aprazível, né? Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. Olha, essa história, ouça ela. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. Então ele se exaltava, né? Se fazia grande. Até que
E todas as pessoas das mais simples às mais ricas davam-lhe grande crédito e exclamavam: Este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. Ele iludia as pessoas, enganava elas. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Entendeu? As técnicas, as ilusões. Assim acontece, né, no mundo. Pregadores que têm grandes seguidores. Mas até aqui aconteceu algo realmente divino. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens quanto mulheres. Pode ser que hoje estão aí pregando a palavra de Deus, falando de um Deus, mas falando da parte superficial, citando alguns acontecimentos, citando algumas palavras, mas não tem o conhecimento da verdade, a íntima relação com Deus. E o que diremos? Condenamos eles, que sejam condenados, que vão para o inferno porque erram? A palavra vai ensinar que é diferente. Contudo, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Veja, então é necessário ser batizado, um batismo, né? Para que compreenda sobre o reino dos céus. Mas é o batismo das águas? Ele há de ser revelado. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Logo, quem realizava as maravilhas, novamente, não é Felipe, mas o verdadeiro Deus que habita com o homem e anda com o homem. O próprio Jesus Cristo veio em Espírito no Pentecostes, no batismo com o Espírito Santo, que ele havia prometido, e que Deus havia prometido, né? E batizou os homens. Então Jesus volta e caminha com eles, porque diz a palavra: estarei contigo até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto o homem estiver na terra em Cristo Jesus, Deus está com ele. Veja, o próprio Simão, aquele homem que fazia as artes mágicas, olha, havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria. Veja, logo aqui diz que ele creu, o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Felipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Ele creu na palavra. Deus lhe permitiu que cresce. Ele abriu o coração. E ele provavelmente se sentiu enojado da situação. E mais para frente revela que sim. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, assim que desceram até eles, oravam para que recebessem o Espírito Santo. Então Samaria, né, que não queria amizade, que não queria papo, que estava afastado, né, que tinha aquela rixa, agora abre o coração para Deus, né? E para de fazer distinção de pessoas, deixa a rixa, né? A parte que Deus permitiu que fosse. Porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor, Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam esses o Espírito Santo. Veja, o próprio Simão, ele se arrependeu, né? Ele se lavou nas águas no batismo lá, em arrependimento ao nome de Jesus. Então ele se arrependeu. Observando Simão que o Espírito Santo era concedido por meio de imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Agora ele queria comprar. Eu quero isso. Propondo, dai-me também a mim esse poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus.
Então aqui tem aquela palavra, né? Muitas pessoas querem compreender que é de dar coisas que vão receber a misericórdia de Deus. De dar o que é de Deus para alguém para receber o que é o Espírito Santo. Deus disse que dele é a terra, as almas e os animais, de Jesus Cristo. E não entenderam, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo de um crescimento espiritual, de clamar ao Senhor. Ou seja, o que é necessário? Que ele cresça e a gente diminua. É necessário humildade para compreender que o reino dos céus não é o que você faz, não é o que você dá, não é o que você entrega. Não tem como você pegar um pastor, uma criança e dar-lhe um monte de coisa para que venha o Espírito Santo. São pessoas pré-determinadas, são escolhidos os que entram nos céus. É Deus que estabelece. Tem uma palavra que diz que é necessário nascer da água e do Espírito. A água a gente sabe que é sabedoria, porque não é água terrena, porque o que é terreno não leva ao que é do alto, entende? O próprio ser do alto veio, Deus, o Espírito Santo, e assim leva as suas almas para o alto, entende? Então a água é ali um sinal, mas é necessário então que compreenda que não é o homem natural que entra no reino dos céus. É necessário nascer de novo. O batismo no Espírito Santo. Isso é dom de Deus. É Deus que escolhe. É uma graça. Não é pelo mérito daqueles homens. Não é pelo que eles fazem. Entende? É pelo que Cristo fez. É um dom gratuito. O Espírito Santo é o dom da vida. Não tem nada que a pessoa possa fazer, dizer, falar, que faça que Deus mova a mão a favor dela. Antes Deus quis mover a mão, entende? Aí, ao ela, na fé, obedecer a Deus, ela é contemplada com o amor de Deus. São escolhidos. Os que entram no céu são pessoas que Deus escolheu salvar. Não há um digno sequer de entrar nos céus. A palavra de Deus diz que ninguém sabia fazer o bem. Olhou do céu Deus, está escrito em Salmos, e ninguém. Todos haviam se perdido. Então Deus necessita vir e fazer a obra. Ele mesmo tem que vir. Diz a palavra de Deus que o próprio braço do Senhor lhe trouxe salvação. A Jesus Cristo. Não foi a carne, nem o sangue, nem os amigos. Diante disso, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição. Ou seja, o perigo de querer usar o dinheiro a teu favor, né? De querer ganhar alguma coisa de Deus com as obras da carne. É a sinceridade que Deus coloca no coração dos seus filhos amados. Então é o verdadeiro arrependimento, né? Que Deus permite que aconteça. Olha só o que disse o homem. Foi dito ao homem: arrepende-te, porquanto dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada tua intenção do teu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Ou seja, quem está procurando justificação por meio de obras, está atado pelo laço do pecado. Obras, o dinheiro, obras que a mão de um homem pode fazer, por serão todos salvos pela mão crucificada de Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor que está na obra de Jesus. Nenhuma obra humana pode salvar o homem, senão a obra de Deus, que é consumada antes da fundação do mundo. Deus o fez, Deus o estabeleceu e assina com sangue na obra que ele mesmo, ele que é Deus e não humano de nascença, mas Deus desde a eternidade, que ele mesmo vem aqui, assina com o próprio sangue dele e conclui. Jesus Cristo, Santo de Israel. Só ele. Não há nada que você possa fazer. Os homens de Deus amam a Deus e servem a Deus, porque Deus assim o estabeleceu uma caminhada para que assim cheguem à vida eterna. Não vem da carne, não vem do sangue. Não há homem que possa se gloriar ou se achar digno de alguma coisa do trabalho que é de Jesus Cristo. Entende? Para se ter parte na vida é necessário humilde saber que ninguém é merecedor de herdar a vida eterna. É Deus que por misericórdia, por caridade, perdoa, limpa, santifica e os recolhe para a graça, para a vida eterna.
Entende? Então são todos gratos e arrependidos, e andam na caminhada que andam na vida, arrependidos. E quando erram, tem esse que é advogado justo e fiel para lhes perdoar. É o Consolador, é o Senhor. Continua e diz assim a palavra. E havendo testemunhado e proclamado, entretanto Simão lhe respondeu, ora, vós por mim, continua. Entretanto Simão lhe respondeu, orai, vós por mim ao Senhor, para que nada do que disse sobrevenha a mim. Ou seja, o Simão ali é o feiticeiro que foi batizado ao se arrepender e queria agora o batismo no Espírito Santo, comprado com as obras dele, ele ter aquilo lá. Ele ter a vida eterna pelo que ele pudesse fazer, pelo dinheiro que ele conseguiu pelas mãos dele. Então ele fica amargurado e pede que os homens de Deus orem por ele, para que venha graça sobre ele, né? Bom, ele entendeu a importância de pedir a oração, que um justificado ore ao Senhor, porque daí é o próprio Jesus, se topar assim, que vai orar e interceder por ele, né? E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então um anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou, apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce a Jerusalém, a Gaza. Então veja, um anjo de Deus mandou uma mensagem divina a Felipe. Agora tem algo aqui que é importante se ouvir, que é bem interessante. Veja. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, ele foi adorar a Deus, retornando para casa em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Note, Deus sabia o que aquele homem estava fazendo, Deus sabe todas as coisas, o que foi, o que é e o que há de vir. E então manda um anjo para que então assim a igreja trabalhe a favor do que está arrependido, do que está buscando. E diz a palavra que os que buscam de todo o coração a Deus, Deus se apresenta a eles, né? Então o próprio Deus que estava em Filipe, e Filipe com Deus, né? Fala e ministra aquele homem, porque o Espírito Santo é Deus. Então Felipe, cumprindo ordens, vai, mas quem faz é o Espírito do Senhor. E Deus se apresenta àquele homem. Aconteceu que o Espírito disse a Felipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e ele perguntou, compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender a não ser que alguém me explique. Então é preciso ser revelado a palavra. Felipe teve os olhos abertos pela luz da verdade, por Deus, pelo dom divino, pelo Espírito Santo. Então agora ele também pode dar testemunho do que ele compreendeu. E para testemunho fiel é que Felipe foi colocado ali. E pediu a Felipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Jesus teve a vida tirada, e são os descendentes os que nascem no Espírito. Então o eunuco indagou a Filipe, por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de outro. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por meio aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ele queria o batismo, agora olha o que aconteceu. Ao que Felipe orientou-lhe,
tu podes, se quereres de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Felipe. Arrebatou. O que é arrebatar? É tirar depressa. Arrebatar é pegar depressa e tirar. Isso é a palavra arrebatar. Senão seria conduziu, levou, retirou dali sem mais nenhuma palavra. Mas arrebatar é algo que se pega e tira depressa. Novamente vou ler para você. Quando estavam saindo da água, quando estava saindo da água, então naquele momento, naquela transição, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Não viu mais naquele momento. Não disse que não viu mais depois que seguiu o seu caminho. Naquele momento, não viu mais, mas ficou pleno de alegria. Que maravilha, né? Entretanto, Felipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, isso realmente aconteceu. Daí ele desaparece no instante das águas, que estão se levantando das águas, e agora que o homem não viu mais ele, mas segue o caminho, ele aparece em Azoto, em outra cidade. E indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Entende? Então, o verdadeiro evangelho é pregado com o poder do Espírito Santo, com Deus, com sinais, com maravilhas, com prodígios, mas isso não é para glorificar ao homem, gloriá-lo, em dar-lhe honra pelas obras de Cristo, não. Os homens fazem o serviço que Deus manda fazer, os eleitos, escolhidos com temor no coração. A cada vez que acontece uma situação dessa, ainda mais se alegram no Senhor e adoram a Deus, porque esses sinais é para que o nome do Senhor seja temido, honrado, que a fé seja acrescentada, para as nações crerem, para se arrependerem, pela obra que o Espírito Santo está fazendo, entende? Não tem do que o homem se gloriar nisso e dizer, olha, Deus me deu honra por causa disso. Não, foi ali Jesus querendo fazer algo a alguém e fazer com prioridade a outro alguém, entende? Então o servo, quando acontecem esses sinais, não é para ele dizendo que ele é uma grande pessoa da parte de Deus, para que ele se sinta honrado por Deus, porque em primeiro lugar é para outro. Jesus entrega a vida dele para outro, sendo digno, e ele nascendo para a glória eterna, digno da glória, porque ele é o Senhor da glória. Desde sempre assim o Pai o selou para isso, porque ele mesmo diz que o Pai o selou para isso. Então ele estava impedido, não tinha como ele cometer um só tropeço, um só deslize, uma letra errônea sairia da boca dele de maneira alguma, nem isso sairia. Estava impedido que saísse uma letra errada da boca. Só que o homem é sujeito falho, né? Então, novamente, esses sinais não é porque é um grande homem de Deus, é porque Deus decide mostrar o seu poder à raça humana, entende? Então aquilo aconteceu, e aconteceu muitas e muitas evidências e milagres e sinais, tá? Mas também tem uma palavra que diz para vigiar, né? Porque de vigia, porque não é pelos sinais e pelo que falou que Deus salva, entende? É porque a pessoa foi conduzida à santificação e permaneceu ao crer na palavra de Deus, entende? Não voltou ao caminho anterior, à impiedade, ao crime, à maldade, à malignidade. Antes permaneceu no amor do Senhor, entende? Então, deixar de ser ímpio é o que Deus faz com o homem, né? Tirá-lo ele do caminho da impiedade e colocá-lo no verdadeiro amor. Então, os poderes e sinais e tudo mais não pode ser comprado, não tem como ser adquirido e no mercado comprando uma cesta básica para alguém,
Não tem como dar água para alguém no interesse de ganhar o Espírito Santo. Mas tem a água viva, tem um serviço vivo que é revelado às pessoas, tem o alimento vivo que o Pai entrega e muitos sinais. E tem pessoas que agem com amor e também alimentam com amor e são agraciados por Deus, quando não é pelo que interesse de receber algo de Deus que fazem, mas quando com amor praticam o que faz o que Deus os coloca para fazer. E assim eles agradam ao Pai, sendo filhos amados, nascidos de novo, né? E assim então poder ver o reino dos céus a quem Deus o sabe que é e permitiu que o fosse. Então são escolhidos, são pré-determinados, são eleitos desde antes da fundação do mundo, o povo que ama a Deus verdadeiramente. Não é segundo a religião do homem, não é segundo acusações, não é porque você fez, porque você não fez que será salvo. É porque Deus pré-estabeleceu e determinou. Entende? Pai seja contigo, em nome do Senhor Jesus, e perseverar, né? Porque os que perseveram são os que serão salvos. Então, só a Deus está liberto de todas as coisas, mas ao homem o perseverar. Para ter a certeza, Deus é o que vai colocar no coração dele, o fazer, o agir, o amar, o compreender, o discernir e no final dar-lhe a vida eterna ao perseverar, né? Isso é Deus quem faz. Graças a Deus. Amém.